Amados e queridos irmãos, desejo a todos um bom dia, rogando a Jesus que todos nós tenhamos muito amparo e que possamos, Mestre, sentir o valor desses momentos sublimes em nossa existência. Hoje nós vamos ler do Evangelho, o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, Jesus em casa de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo, disse: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, doa metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Nós convidamos a todos a elevar o nosso pensamento até Jesus, para que nós possamos sentir as emanações deste amor divino em nossos corações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e ofensores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Mestre Jesus, que nesta manhã sublime o seu amor se estenda para todos aqueles que sofrem. Que possamos, Jesus, sentir esse manancial de luz e de amor em nossos corações. Visite, Mestre, todos os nossos irmãos enfermos, rogando-te em favor da paz, da compreensão e da humanização de nossos sentimentos. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja. Queridos amigos, estamos diante de uma lição extremamente importante, porque nós sabemos que Jesus, quando ele entra em Jericó, Jericó era uma cidade de um comércio muito grande, onde corria muito dinheiro. E ali residia um publicano, que era Zaqueu, que trabalhava na cobrança dos impostos. Ele era o chefe junto ao governo, e ele possuía uma estatura muito pequena, e ele sabia já das notícias de Jesus, e com muita vontade de vê-lo, ele procura um lugar que ele pudesse subir. Mas isso não é o mais importante de tudo. O mais importante é que nós vamos ver que Zaqueu, ele conhecia por nome, né, o renome do Messias. Ele conhecia, já sabia do valor de Jesus, e ele tinha um desejo muito grande de conhecê-lo. Mas ele se sentia bem constrangido
em estar junto com Jesus, porque ele era um chefe prestigioso na sua cidade, ele era um homem rico, mas ele também era um homem enérgico. E nós vamos ver que quando ele ouve falar que Jesus ia passar em um determinado lugar, ele sobe em cima de uma árvore, de um sicômoro, e sabia que Jesus iria passar por ali. Por que que ele sobe na árvore? Porque ele tinha uma estatura pequena. E nós vamos perceber que essa passagem do Evangelho nos chama bastante atenção, porque quando Jesus aproxima da árvore que ele estava, Jesus para e diz: Aqui eu desço dessa árvore, porque hoje necessito de tua hospitalidade, de tua companhia. E aí todo mundo ficou assim, meio confuso, os discípulos, como é que Jesus ia dormir ou ia pernoitar, ficar na casa de um publicano. E que ele desce, abraça com Jesus com um prazer enorme e caminha com Jesus até a sua casa. E nós vamos ver que os discípulos perguntavam para eles mesmos, né? Não se tratava de um rico que deveria ser condenado? Essa era a pergunta dos discípulos, especialmente Filipe, que não compreendia aquela ação de Jesus. E Simão Pedro, então, também refletindo como que eles iam justificar se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei. São os julgamentos que nós até hoje fazemos e que nós precisamos tomar bastante cuidado, porque Jesus, em momento algum, ele negou a riqueza, mas ele mostrou a questão do resultado da riqueza para aquele que é avarento. Então, Jesus, ele conquista todas as atenções e ele fica sem. Jesus sabe das necessidades de cada um de nós. E quando nós vamos ver na casa de Zaqueu, o que Zaqueu faz? Zaqueu manda chamar os seus familiares para oferecer uma refeição a todos e também a todos aqueles que trabalhavam com ele. Essa postura de Zaqueu já é um convite para todos nós, que vamos ver por que Zaqueu convidou todos para jantar com Jesus. Então, enquanto isso, ele manda chamar seus filhos e eles dois assentam ao lado dos discípulos e começaram a falar sobre a doutrina do Mestre. E ele faz uma pergunta para Jesus, nos disse Humberto de Campos, bastante interessante: Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefício para todos que me rodeiam na vida. Olha a intenção dele. Procurava auxiliar todos que procuravam trabalho com ele sempre ajudando. Isso é muito importante, não só no olhar de um publicano, mas do nosso olhar. Eu tenho dinheiro, mas eu proporciono meios para que o outro também sinta agraciado com aquilo que tenho. E ele diz então: compreendendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho, organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente na terra. Ele ofereceu trabalho, mostrando que ele não era avarento, que a avareza não fazia parte do seu coração. E ele ainda afirma para Jesus que até de Jerusalém muitas famílias vinham buscar trabalho com ele, porque o trabalho é que mantém o sustento da família. O trabalho nos oferece recursos para que a gente ofereça uma vida melhor àqueles que estão conosco. E aí, que Jesus, olhando para Zaqueu, reconhecendo a grandeza daquele espírito, sentindo o valor daquele homem, a leitura que o Cristo faz dele é uma leitura de amor, uma leitura de compreensão. Quando Jesus diz para ele: abençoado seja o teu esforço. E quando Jesus fala isso, Zaqueu sente uma enorme alegria, enche o coração de emoção. E aí ele diz: os servos de minha casa nunca me encontraram
sem a sincera disposição de servi-los. Veja bem, meus amigos, ele falando isso para Jesus diante dos seus funcionários, diante daqueles que ele empregavam. E aí o mestre feliz, né, regozijando com aquele momento, e Jesus então vê quanto esforço, a satisfação que envolvia Zaqueu. E a palavra de Jesus era uma recompensa valiosa à sua consciência delicada ao bem coletivo. E Jesus então estende as mãos e exclama com muita alegria, alegremente: Senhor, Senhor. Tão profunda é a minha alegria que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenha prejudicado alguém, indenizá-lo-ei quadruplicadamente. Jesus, naquela alegria, vendo a espontaneidade, a veracidade de Zaqueu, quando ele fala dessa forma, Jesus vê que aquela consciência delicada, ele olhava pelo bem coletivo. E Jesus, então, o que ele fez diante daquela manifestação valorosa e sincera? Jesus, então, abraçou com um formoso sorriso e respondeu: Bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Que é a salvação que Jesus está mostrando aqui nesse momento? A salvação é a compreensão, é a libertação de tudo aquilo que aprisionava Zaqueu, enquanto os outros publicanos também não compreendiam tudo aquilo que ele estava naquele momento fazendo. Mas nós não podemos olhar apenas o homem, olharemos também, é preciso que a gente olhe também o valor do Espírito. E nesse momento, os discípulos ficaram assim muito conturbados com aquilo. E Filipe e Simão, que estavam questionando desde o começo, né? Logo falam, mais ou menos aferrados às leis judaicas ainda, eles não aceitavam e eles estavam revoltados dentro de si mesmo com a afabilidade de Jesus, aprovando os atos de um homem rico. E nós vamos ver que Pedro e os outros, como Filipe e outros, logo chega perto de Jesus e faz uma pergunta: por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? Veja a nossa dificuldade diante do outro, sendo que Jesus, que era o maior de todos, agasalha aquele homem. As riquezas não eram condenadas pelo evangelho do reino? Por que não se hospedarem numa casa humilde, se naquela vivenda suntuosa, em contraposição aos ensinos da humildade? Aqui nós vamos ver que a humildade, mesmo os discípulos, por não compreenderem, ainda olhavam para a humildade como um gesto de simplicidade física. A casa de Simão Pedro era uma casa simples, no entanto, aqui nós percebemos que ele não tinha compreendido. Poderia alguém servir a Deus e ao mundo de pecados? E Jesus, olhando para eles com aquele olhar fraterno e amigo, logo diz: Amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Se assim fosse, meus amigos, Jesus estaria contrapondo com a lei do trabalho. Qual a esmola maior que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram nos céus. Nós estamos misturados entre as pessoas boas, humildes, simples, desprendidas, e os avaros. E muitas vezes nós olhamos isso pela aparência física. E ele fala: os primeiros escondem as possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo, e por vezes atiram a moeda dourada ao faminto que passa, procurando livrar-se da sua presença. O segundo ligam suas existências
a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Aí que está a benevolência. Muitas vezes, aqueles que nós achamos que são ricos, ricos e ambiciosos, ricos e avarentos, não ajudam os outros. Zaqueu demonstra o contrário disso, e é por isso que eles não compreendiam, porque naquela mansão suntuosa estava um homem bom, estava um servo bom, estava um homem desprendido, que sempre preocupou em ajudar e auxiliar o outro. Entretanto, elucidou o mestre, é necessário não nos perdermos em viciações do sentimento. Nunca ouvistes falar numa terra pobre, numa árvore pobre, em animais desamparados? E, acima de tudo, nesses quadros da natureza, a que Zaqueu procura atender, não vês o homem nosso irmão? Qual será o mais infeliz? O mendigo sem responsabilidade, a não ser a de sua própria manutenção, ou um pai carregado de filhinhos a lhe pedir o pão? São situações de vida, meus irmãos, que nós precisamos respeitar, precisamos compreender, porque se nós não compreendermos, nós não somos capazes de amar e de sentir a grandeza do Evangelho de Jesus. E nessa conversa que eles tinham ali junto com Jesus, André, que era um espírito mais jovem, irmão de Pedro, que olhava com aquele brilho nos seus olhos, encantados, logo perguntou: sim, amigos, ditosos os que repartirem os seus bens com os pobres. Mas bem-aventurados também os que consagraram suas possibilidades ao movimento da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem assim servir a Deus com as riquezas que lhe foram confiadas. E Jesus, então, ao dizer isso para André, ele faz com que todos reflitam. E daí, dessa conversa amiga e fraterna, nós vamos ver que entre Jesus e entre Zaqueu criou-se um vínculo de fraterna e sincera amizade. E logo depois dessa conversa, Zaqueu mandou servir uma grande mesa ao Senhor e aos discípulos, onde Jesus partiu o pão, partilhando do contentamento geral. Impulsionado por um júbilo inhospitável, o chefe publicano de Jericó apresentou seus filhos a Jesus e mandou seus servos festejasse aquela hora memorável para o seu coração. Foi então que Jesus, reunindo todos, contou a formosa parábola dos talentos, conforme a narrativa dos apóstolos, e foi também que, pousando enternecido e generoso olhar sobre a figura de Zaqueu, seus lábios divinos pronunciaram as imorredoras palavras: bem-aventurado seja tu, servo bom e fiel. Quisera, meus amigos, ouvir isso de Jesus em relação a nós outros, que precisamos tanto deste amor que ainda não compreendemos. Roguemos a Jesus a paz para todos nós e que as alegrias perenes possam nos envolver nas doces e suaves vibrações do amor de Jesus. Mestre querido, que nesta manhã cheia de luz possamos receber o passe, o conforto amigo, para que sejamos esclarecidos e fortalecidos. Senhor de nossas vidas, socorrei-nos, fluidificai as nossas águas, alimentai os nossos pensamentos no bem. Amigos, recebam em seus corações as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.